E aí, meus aluninhos, beleza? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante no jogo de xadrez. Tem muita gente que não sabe que isso existe e tem gente que já sabe. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui nós não vamos aprender todos os tipos, mas sim os tipos principais na sala de aula. Mas será o que eu estou falando? Eu estou falando dos empates. Fala para mim, você prefere ganhar um jogo, perder um jogo ou empatar? Eu prefiro ganhar. Você também, eu sei. Mas e se você estiver perdendo? Será que é melhor perder ou empatar? É isso que a gente vai aprender aqui. Usar situações que a gente estava perdendo o jogo e aprender como a gente pode fazer para empatar. Ok? Então vamos lá. Primeiro tipozinho de empate que a gente vai ver aqui é o empate por falta de material, ou falta de peças, ou insuficiência de peças. Pode usar qualquer nome. O mais importante é a gente pensar: as peças que eu tenho não conseguem dar checkmate. Esse é o básico desse tipo de empate, tá bom? Vamos lá. Primeiro exemplo. O rei, olha aqui o nosso reizinho, tá? Nosso reizinho aqui, e o nosso cavalinho aqui, os dois contra o rei. Eles não conseguem dar checkmate de jeito nenhum, mesmo se o rei ajudar o cavalo. Vou mostrar um pouquinho aqui só para vocês verem. O cavalo andou, e eu vou chegando com o rei perto, vou botar o rei preto bem lá no cantinho, só para se alguém pensar assim, mas se o rei estivesse no cantinho, empatava. Empatava não, dava checkmate. Só para vocês verem que não dá para dar checkmate, tá? Aí eu vou indo com o rei lá pro cantinho e vou chegando aqui com o cavalo e com o nosso rei. Olha lá. O rei tá indo, o cavalo tá indo. Aqui, ó. Botei o cavalo para atacar o rei vai fugir pro lado aqui. Se eu mudar a posição, ó, o rei fugiu. Se eu vier para cá, e o rei vier para cá, e eu atacar o rei aqui, o rei foge para cá. Se eu atacar o rei aqui, o rei foge para cá. Então, não vai ter possibilidade nenhuma, jeito nenhum. Se você quiser chegar na sua casa e montar e tentar descobrir se tem checkmate, pode tentar montar do jeito que você quiser, que se tiver um rei, um cavalo contra o rei, não tem como dar checkmate, ok? Então agora nós vamos tirar o nosso cavalinho daqui, joguei ele lá para o cemitério, botei aqui os nossos reis aqui, vou botar um bispo da cor preta agora. Outra forma que não tem como dar checkmate é quando nós temos o rei preto e o bispo preto contra o rei branco, ou ao contrário, né? Bispo e rei contra rei, não tem como dar checkmate. Vamos ver um pouquinho? Mesma coisa, vou levar o rei lá para o cantinho, só para vocês verem que não tem como, mesmo se a gente chegar lá, com todo mundo pertinho do rei, vocês vão ver que não vai ter como. Esse rei não vai andar para cá porque o outro rei está aqui, mas ele vem para cá, e por mais que a gente queira, às vezes, o rei veio para cá, vou dar checkmate aqui, ó, porque eu dei um cheque aqui, ó. Não, o rei vai poder fugir para cá. Então, você vai ficar aqui até amanhã tentando dar checkmate e não vai conseguir. Mas também, se quiser, na sua casa, tentar montar uma posição aí para ver se vai, você vai ver que você não vai conseguir dar checkmate e isso vai ser empate, tá? Agora vamos tirar o bispo. Outra maneira que o jogo empata, por falta de peças, é o rei contra o rei. Um rei contra o rei tem como dar checkmate? De jeito nenhum, né? Porque um rei não pode atacar o outro. Então, ó, rei contra rei, rei bispo contra rei e rei cavalo contra rei. São as três maneiras que a gente não tem como dar checkmate e vai ser empate por falta de peças ou insuficiência de peças. Beleza?
Aprendeu o empate por falta de peças, insuficiência de peças, insuficiência de material? Então, vamos ao próximo empate. Agora, a gente vai ver o tipo de empate mais comum no jogo de xadrez. Quando eu falo mais comum, pode ser que não seja no nível escolar, como a gente está acostumado. Mas no nível profissional, esse aqui é o empate que mais acontece. Inclusive, no nível profissional, muitas partidas acabam em empate. E a maioria delas acaba exatamente por esse tipo de empate. Esse empate, a gente vai chamar ele de empate por comum acordo. Mas, tio, como é que esse empate acontece? Esse empate acontece da seguinte forma. Quando os dois jogadores têm peças muito parecidas, por exemplo, vamos jogar aqui para a nossa telinha. Então, nós temos cada jogador com um rei e com uma torre. E observe que como o rei está perto da torre aqui, esse rei preto está perto da torre aqui, é muito difícil que essas peças brancas aqui, ó o rei perto da torre, que por mais que ele ataque o rei não vai sair de perto da torre. Se ele continuar atacando, mesmo que o rei entre na direção da torre, ele vai sair uma hora e se capturar lá, vai ficar o rei contra o rei. Então, esse tipo de jogo, assim, de torre e rei contra torre e rei, quando está numa possibilidade dessa, assim, que provavelmente uma torre não vai conseguir capturar a outra, os dois jogadores viram, um vira para o outro e fala assim, você aceita o empate? Aí o outro fala, aceito. E o jogo é assim definido como empate, como um acordo. Esse empate ele também é muito usual no nível profissional, quando os jogadores estão, às vezes, lá no meio da partida, já indo para o final, e como eles já são muito experientes, eles olham e veem que a posição é uma posição muito equilibrada, que eles vão ficar jogando ali mais meia hora e que vai chegar numa hora que ninguém vai vencer, que vai empatar, ou eles vão acabar trocando as peças, vai acabar empatado, então eles evitam esse desgaste aí de 30 minutos. Eles param um pouquinho antes e combinam o empate, falam que é empate. Última situação que a gente usa esse empate muito é uma situação, por exemplo, que você está jogando um torneio. Imagina, por exemplo, que você está jogando um torneio, você está na última partida do torneio e se você empatar, você vai ser campeão, por exemplo. E aí você está lá jogando com o seu adversário, às vezes você está melhor no jogo do que ele. Se você quiser, você pode oferecer para ele um empate. Se ele aceitar, você vai empatar, não vai correr risco e vai acabar sendo campeão desse torneio. Então, normalmente, esse empate como um acordo é isso. Peças iguais, dama e rei contra dama e rei com rei perto, torre e rei contra torre e rei, 3 peões para cada um que os reis não conseguem passar. Por exemplo, tem um rei e 3 peões para mim, um rei e 3 peões para o adversário. E o rei não consegue passar ali pelos peõezinhos. Então, essas situações serão situações de empate como um acordo. Na sala de aula, nós vamos tentar não pedir esse empate para o amiguinho, para a gente tentar jogar até o final, para ver se alguém vai errar. Porém, se acabar assim com as torres, essa situação que eu mostrei aqui da torre, ou a dama no lugar dessa torre, aí a gente aceita como empate. Ok? Bora para mais um empate? Beleza. Esse empate que a gente vai falar agora é um empate muito importante para vocês aprenderem. Por quê? Ele pode ser usado em situações que vocês estão perdendo muito o jogo e vocês conseguirem reverter isso e empatar o jogo. Como eu já falei antes, empatar é melhor do que perder, né? Melhor ganhar meio ponto do empate do que ganhar 0 da derrota. Então, quando você identificar que você consegue achar esse empate e está com a partida perdida, vai nesse empate. Vai que pelo menos vai fazer meio pontinho ali. É o empate que a gente chama de empate por tripla repetição. Ou seja, seria como se nós tirássemos 3 potes do tabuleiro em momentos diferentes e as potes fossem exatamente iguais. Esse é um empate por tripla repetição.
ele parece muito com um empate que não está no nosso livro, mas que é muito parecido com ele, que é o empate por cheque perpétuo, que a gente chama de cheque eterno. É muito parecido e eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode usar essa tripla repetição a nosso favor. Tá? Imagine que nós estivéssemos aqui com as peças pretas, ou seja, nós só temos uma dama e um rei. Olha as peças brancas, elas têm um cavalo, uma dama, uma torre e ainda 2 peões. Ou seja, as peças brancas estão muito melhores do que as pretas. Inclusive, se tivesse na vez das brancas, as brancas já capturariam a dama preta. Então, as brancas iam ganhar esse jogo. Ó. E aí, se as peças pretas pensarem assim, eu vou capturar essa dama aqui, o cavalo vai vir e vai capturar a dama de volta. Ou seja, vai ficar somente o rei preto contra o rei branco, uma torre, um peão e mais um peão. A gente já aprendeu que se tiver só o rei e um peão, dá para dar checkmate. Imagina, um rei, uma torre e outros 2 peões. Então, vai ser checkmate. Fácil, né? Então, ou seja, as peças pretas, elas não vão querer usar essa dama para trocar por essa dama branca. Mas, se vocês observarem aqui, nós temos aqui o empate por tripla repetição. Esse rei está meio preso aqui no cantinho. Aqui, esses peões e a torre deixaram o rei preso nessas 6 casas aqui. O rei não vai conseguir sair daqui. Vamos ver como a gente pode fazer isso? Ora, colocamos a dama aqui. Esse rei fugiu. Ou ele vai fugir para cá, ou ele vai fugir para cá. Tanto faz para onde ele fugir. Tá? Vou fugir para cá. Nossa dama vai vir para cá. Atacou ele de novo. Mesmo que ele fuja para cá, quando a dama vier para cá, ele não vai conseguir fugir para cá. Porque a dama está atacando aqui. Então, ou seja, ele ou vai fugir para cá, ou vai fugir para cá. Se ele fugir para cá, já repetimos uma vez a posição. Essa posição já teve. Se ele vier para cá, você vem para cá. Por mais que ele venha para uma dessas 6 casas diferentes, em algum momento vai repetir. Então, vai ser tripla repetição. Aqui a gente já veio. Se ele vier para cá, essa posição também já apareceu. E a gente vai ficar aqui até repetir 3 vezes. Observem que nesse exemplo aqui é igual o cheque perpétuo também que eu comentei com vocês. Que a dama vai ficar dando cheque aqui nesse rei até amanhã e não vai ser checkmate. E as peças brancas não vão conseguir fugir com esse rei daqui, nem colocar uma peça na frente. Então, vai acabar empatando esse jogo. Outra maneira que esse empate acontece muito na sala de aula e também acontece no xadrez assim, mais profissional, assim, é quando um jogador, ele, por exemplo, coloca uma peça para atacar o rei e o adversário defende e aí ele volta com a peça, eles ficam imitando a jogada um do outro. Na escola isso acontece muito. Um amiguinho vai, ataca o outro, aí o outro tira a peça, aí ele volta com a peça, ataca em outro lugar, e o outro volta para aquele lugar e fica andando de um lado para o outro. Isso na escola acontece muito. Tá? No xadrez profissional, só se for por briga, por posição, o jogador quer ficar melhor do que o outro não quer deixar, eles repetem ali, e aí vai ser um empate por tripla repetição. Tá? Mas na escola, ou seja, se você tiver melhor do que seu amiguinho, ele repetiu uma vez, você repetiu uma vez, repetiu a segunda, você está melhor no jogo, não vai repetir a terceira, hein? Porque senão vai deixar de ganhar um jogo que às vezes você ganharia porque você estava melhor. Ok? Fácil esse empate por tripla repetição? Mais ou menos? Mais ou menos, mas é bem tranquilo, tá? Vamos para o próximo empate? Gente, esse empate que a gente vai aprender agora, eu vou ensinar ele da maneira mais tranquila para a gente aprender ele na escola. Tá? Se um dia você for um jogador profissional de xadrez e for disputar o Campeonato Brasileiro de Xadrez, você vai aprender um pouquinho melhor sobre esse empate.
a maneira mais tranquila pedagogicamente para a gente trabalhar na escola vai ser essa, tá? E isso vai ajudar vocês a aprenderem também melhor a aplicar o checkmate, tá? Esse aqui é um empate por 50 movimentos ou 50 lances. Ou seja, se você tiver somente o rei no tabuleiro, o seu adversário ele tem até 50 movimentos para dar checkmate em você. E você tem que contar. Então, por exemplo, você ficou só com o rei, você vira para o seu adversário, ó, eu vou contar 50 movimentos. Toda vez que você andar com o seu rei, você conta 1, aí depois você conta 2, mas você vai contar para o seu adversário escutar, não vai contar baixinho. Se você contar um baixinho, seu adversário não escuta. Aí ele não vai saber que você, em qual movimento você está. Então, lembra, não é para gritar, mas também não é para contar baixinho. Então, vamos aqui para a nossa telinha e vamos ver como acontece esse movimento. Por exemplo, eu coloquei aqui um bispo e um cavalo, né? Um bispo e um cavalo, que são as peças, junto com o rei, mais difíceis de você dar um checkmate no jogo de xadrez. Tá? Eu vou facilitar aqui, mas só para mostrar para vocês que como funciona esse empate por 50 movimentos. Tá? Cavalo andou. Quem tem só o rei conta, ó, um movimento. Aí vim andando com o bispo, andei com o rei de novo, 2 movimentos. Andei com o cavalo, 3 movimentos. E assim você vai contando. Ó, toda vez que você andar com o seu rei, você conta 4 movimentos. E aí vai contando. Se o jogador das pretas aqui fizer 50 movimentos e não tomar o checkmate, o jogo vai empatar. Esse empate ele é muito comum na escola, principalmente com aqueles alunos que ainda estão aprendendo a dar o checkmate. Mesmo às vezes com uma dama, ou com uma torre, ou com 2 torres, e que eles ainda não conseguem fazer o beijo fatal, o checkmate escadinha, ou o checkmate com uma torre só. Os que têm mais dificuldade, muitas das vezes eles não conseguem dar o checkmate em até 50 lances. Então, é importante saber desse empate, porque quando estiver disputando um campeonato, ou quando estiver jogando com a amiguinha na escola, você vai poder usar esse empate, que ele pode acontecer, se você observar que seu adversário não sabe dar o checkmate, ele provavelmente vai acontecer. Beleza? Esse é muito fácil. Esse, ó, não tem desculpa para falar que esqueceu. Esse aí não dá para esquecer nunca desse empate. É o empate mais fácil que existe. Esse e a falta de peças. São os 2 mais fáceis que existem. Ok? Vamos para o último caso de empate? Não o último caso que existe, não. O último caso que a gente vai trabalhar aqui no livro, beleza? Então vamos lá. Esse empate que a gente vai ver agora é um empate muito comum na escola. Aquele jogador que está começando ainda tem dificuldade para dar o checkmate, às vezes ele tem muita peça no jogo de xadrez e acaba esquecendo de atacar o rei adversário e deixa esse rei sem casas para ele se movimentar. E aí esse jogador não tem mais nenhuma peça que ele pode se movimentar e o jogo acaba empatando. A gente chama esse empate de empate por afogamento. No nível mais avançado, jogadores que são mais experientes, dificilmente eles cometem esse empate. Às vezes um ou outro dá um mole lá e comete esse empate, mas não é tão comum. Mas no nível iniciante, no nível da escola, muita gente dá esse mole e empata esse jogo. Vamos ver lá no nosso tabuleiro? Então olha só. Por exemplo, observamos aqui que o jogador das peças pretas, ele tem o rei, um cavalo e um peão. Mas esse peão, ele não pode se movimentar. E esse cavalo também não, porque olha aqui, ó, a minha torre atacando o rei. Então, nenhuma dessas duas pode se movimentar. Está na vez das peças brancas. Aí, as peças brancas, erradamente, coloca, por exemplo, a dama aqui. As peças pretas não podem andar com o cavalo, não podem andar com o peão. Só tem o rei para se movimentar, mas o rei não pode vir para cá. Botar até uma seta vermelha, ó. E nem para cá, porque a dama está atacando aqui. Ou seja, ele não tem nenhuma jogada que seja válida, uma jogada legal para ele fazer. Qualquer jogada que ele fizer é proibida. Ou seja, empate por afogamento. Por
Por quê? Porque não tem ninguém atacando o rei. Se não tem ninguém atacando o rei, nós não temos cheque. Se não temos cheque, logo, não temos checkmate. Porque para ter checkmate tem que ser cheque pelo menos, né? E aqui não é nem cheque, então não vai ser checkmate. Então, observem que colocamos a dama aqui na posição errada. Até voltei aqui, ó. Poderíamos ter colocado a dama aqui, capturando o cavalo, que seria checkmate. Ou termos colocado a dama aqui, que quando o rei fugisse para o lado, nós aplicaríamos o checkmate, se viéssemos com o nosso rei para cá, para depois botar a dama aqui. Ou seria muito tranquilo de dar o checkmate, né? Mas como as brancas jogaram errado, né? Botei a dama aqui, empate por afogamento. Vou tirar o cavalinho. Vou tirar essa dama. Deixei só assim, ó. Olha só a dama andando errado. Rei não tem para onde se movimentar. Ou seja, não pode mexer com o rei. Vez das pretas, vai fazer o quê? Não tem como andar com o rei, vai ser empate. Empate por afogamento. Ah, tio, mas o rei não tem para onde andar, é checkmate. Não, não está atacando o rei, não é checkmate. Mesmo as peças brancas tendo mais peças do que as peças pretas, não tem essa história de, ganhei porque eu tenho mais pontos. Não existe isso no xadrez. O jogo vai ser empate por afogamento. Ok? Então, ó, vimos os tipos de empate. Quando você estiver jogando com seu amiguinho, está perdendo o jogo, viu uma possibilidade de empatar, tenta empatar, porque é melhor empatar do que perder. Beleza? Tranquilos os empates? Mais ou menos? Estuda um pouquinho do empate, façam os exercícios do livro, mexam na plataforma, pratiquem bastante, que vocês vão começar a observar que tem muitas partidas que a gente está muito perdido, mas que dá para arrancar o empate. Beleza? Até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.